Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus 15. Mateus 15. Nós vamos ler dos versos 21 ao 28. Mateus 15. Versos 21 ao 28. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos pensar hoje um pouco. O tema que eu dei para essa meditação de hoje é: um clamor de uma improvável foi atendido. Um clamor de uma improvável foi atendido. O verso 21... que nós lemos, que ele começa assim dizendo assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Aí talvez você se pergunte: partindo de onde? Vamos entender esse contexto. Se você ler o capítulo 15, do 1 ao 20, esses versos vão nos dizer que Jesus ele está em Jerusalém. E ali ele enfrenta alguns confrontos. Um deles é que os anciãos acusavam Jesus de não seguir as tradições. Por quê? Porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus vai dar uma resposta sobre isso. Ele vai dizer: olha, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. É do coração que vem os homicídios, adultérios, prostituição e falsos testemunhos. Jesus queria que aquelas pessoas entendessem que abraçar o cristianismo é mudança de vida, é mudança de valores, é um estilo de vida que reflete um novo coração. Então, depois dessa conversa dele com essas pessoas, o verso 21 vai nos dizer: depois disso, Jesus parte para Tiro e Sidom. Marcos 7:24, que é o mesmo texto, contando a mesma história, vai nos dizer assim: partiu para as terras de Tiro e Sidom. Só que Marcos 7:24 nos dá outra informação. Ele vai dizer: partiu para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Jesus parte para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era um território marítimo chamado Fenícia, que hoje é o Líbano. Que lugar era esse? Era um local de pessoas gentias que não pertenciam a Israel. De pessoas que não eram judias. Elas eram gentias. Alguns comentaristas vão dizer que possivelmente
esse seja o fato de Jesus ter entrado na casa e não quisesse que ninguém soubesse que ele estava ali, porque ali era um território de pessoas gentias. Porém, não foi isso que aconteceu. Jesus queria que quando ele entrasse, o período que ele estivesse naquela casa, ninguém soubesse. Só que não foi isso que aconteceu, porque Marcos 7 ainda, 24, na parte B, vai nos dizer, no entanto, ele não pôde se ocultar. No entanto, ele não pôde se esconder. E Marcos 7:25 vai nos dizer por que Jesus não pôde se esconder. Aí vai dizer, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, aí a gente volta para Marcos, que para Mateus 15:22, que vai completar. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele está naquela casa, ele não quer que ninguém saiba, só que o texto diz que de repente, uma mulher cananeia vai ao seu encontro. Surge ali aquela mulher cananeia, descendente dos cananeus. Que povo era esse? Um povo que tinha sido expulso por Josué, quando o povo de Deus entra na terra prometida. E esse povo, como eles foram expulsos de Canaã, a maioria deles foram para Tiro. Essa mulher clama e ela diz a Jesus qual é a sua infelicidade. Qual era o problema dessa mulher? Ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Irmãos, a Bíblia é enfática. Não era só demônio, era horrivelmente demônios. E essa mulher diz, a minha filha está horrivelmente. Essa palavra horrivelmente, quando vai para o original, é assustador. Algo temeroso, algo terrível. E sofria tanto a sua filha quanto ela. E esse sofrimento dá à mulher a oportunidade de procurar Jesus. E você vai concordar comigo que existem aflições que se tornam bênção para a nossa alma. Porque se não fosse essa aflição, ela poderia ter morrido sem encontrar o Salvador, aquele que veio para nos resgatar. E com certeza, depois desse encontro, essa mulher pôde dizer, como disse o salmista em Salmos 119:71, foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. J.C. Ryle, ele vai dizer, a prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta maior misericórdia se nos leva até Cristo. Se nossos problemas nos levam até Cristo, que maravilha. E duas coisas me chamam a atenção aqui, nesse verso que nós lemos. Primeira coisa, mesmo ela sendo uma gentia, mesmo ela sendo uma pagã, a primeira coisa que eu percebo aqui é que ela consegue discernir qual era o problema da filha. A mulher cananeia sabia que a filha dela tinha um problema espiritual. Ela sabia que não era um problema mental. A filha dela não estava louca. Ela estava com o demônio. Ela sabia que a filha dela não estava com um problema emocional. Não era depressão, não era ansiedade, não era síndrome do pânico, era demônio. Muitas lutas, muitos desafios que nós passamos, irmãos, são lutas espirituais. Eu quero deixar algo aqui bem claro para que você não saia aqui com dúvida. Eu não quero legitimizar o ensino da batalha espiritual que muitos acreditam e que muitos pregam. Não é a questão de dar nome aos demônios.
Não precisa demarcar territórios, não é isso. Mas lutas espirituais existem. Lutas espirituais são reais. Em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Paulo relata, Paulo está dizendo que ele tentou visitar a igreja de Tessalônica mais de uma vez, mas Satanás impediu. O texto não detalha exatamente como foi que o diabo impediu. Se foi uma perseguição, se foi uma agitação política, se foi uma doença, não diz. Mas mostra que as forças espirituais opostas, algumas vezes criam barreiras ao avanço do evangelho, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui. Irmãos, todo ano, na consciência cristã, que no nosso linguajar tem um presépio. A gente já fica esperando. A gente já diz lá em casa, esse ano vai ser o quê? São lutas. São lutas. Muitas vezes a gente faz coisas simples para Deus. O fato de ficar numa porta, o fato de organizar aqui um evento, e a gente acha que não tem importância, que não tem luta. Mas existe o inimigo das nossas almas, que quer atrapalhar, que quer dividir, que quer criar contendas. Existe sim lutas espirituais. Essa luta existe. Nós somos atacados todos os dias por coisas que querem nos destruir, que querem destruir a nossa família, a nossa reputação, a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos discernir que o inimigo das nossas almas não descansa. E, irmãos, o fato de só frequentar a igreja não te dá discernimento de perceber essas coisas. Exemplo, Geazi, servo de Eliseu. A Bíblia diz que o rei da Síria criava emboscada contra Israel. Aí Deus dizia a Eliseu aonde era que ia estar a emboscada. Aí Eliseu ia para o rei de Israel e dizia: não passe por tal canto, porque ali tem uma emboscada. Aí o rei da Síria disse: tem um traidor aqui, só pode. Porque até o que eu penso na hora de dormir, esse povo está sabendo. Aí os servos disseram: não, rei, sabe quem é? É Eliseu, que é profeta. Tudo que tu pensa, o Deus de Israel diz a ele. Ele diz: aonde é que ele está? Em Dotã. Pois vamos lá prender. E a Bíblia diz que Geazi, o servo de Eliseu, quando acorda e vê a cidade de Dotã cercada pelo exército da Síria, irmãos, ele entra em pânico. Ele diz: agora, estamos fritos. Aí a Bíblia diz que Eliseu ora para que os olhos espirituais de Geazi fossem abertos. E quando os olhos espirituais de Geazi são abertos, ele vê cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Luta espiritual, só quem enfrenta é Deus. É aí que entra a oração. É aí que entra a dependência de Deus, é aí que entra a humilhação, é aí que entra o reconhecimento de pecado. Só um pode pisar aqui no diabo: Cristo. Que tem crente dizendo aí que vai dar bicudo na cara do cão. Tem crente dizendo que pisa na cabeça do diabo. Coitado de você. Só um pisa e já pisou no diabo. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Essa guerra já foi ganha, porque maior é o que está em nós. Então, lutas espirituais existem. A primeira coisa que eu percebi: essa mulher cananeia, ela olha para aquela filha e diz: é demônio. Reconheceu. Mas a segunda coisa que nós aprendemos: ela discerne
qual é o problema, mas ela discerne aonde estava a solução do problema. Porque a Bíblia diz que ela clama a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ela ouviu falar. Ela sabia que só Ele liberta o cativo e o oprimido. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui a você. O problema do teu filho não é a escola. O problema do teu filho não são seus amigos. O problema do teu filho não é porque ele não tem um iPhone. O problema do teu filho é que Cristo precisa o converter. O problema do teu casamento não é incompatibilidade de gênio. Você não precisa vigiar seu marido ou sua esposa 24 horas por dia. O problema é que tem que ter libertação de pecado. Tem que ter confissão, tem que ter arrependimento, tem que precisar viver a palavra. O problema da tua família não é a casa, não é o emprego, não é porque você não tem dinheiro. O problema é que falta Cristo. E os nossos problemas são vencidos na oração. Eu agora faço como o pastor Rony. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Eu tive escola 20 anos. E eu recebi um aluno de outra escola. Irmãos, aquilo ali, eu nunca vi um negócio daquele, não. Eu nunca vi. Ele tinha uns 7, 8 anos, mas ele parecia 2 vezes. Ele não sentava na sala de aula. Ele não fazia tarefa. E existe o menino levado que não bate. Mas existe o levado que bate nos outros. Eu vou contar só uma dele. A mãe dele tinha um gato. Ele pegou o gardenal, desmanchou na água, deu ao gato e botou o gato na geladeira. Simples. O pai dele era caminhoneiro, chegou super cansado, se deitou no sofá para tirar um sono. Quando acordou, estava com as sobrancelhas raspadas. Então assim, chegou um momento que ninguém aguentava. E quando as professoras iam chamar aquela coitada da mãe, eu confesso para vocês que eu pensei assim, isso é uma louca. Ela fazia assim, ele vai melhorar, Janeide, eu estou orando. Eu confesso que eu dizia assim, meu Deus. E chegou um tempo que, por dó dela, eu dizia assim, as professoras, mulher não deixa. Se ele quiser fazer tarefa, ele faz. A professora ia fazer xixi e levava ele. Ele estava cansado de ver a professora fazer xixi. Porque se a professora deixasse ele na sala, quando ele chegasse, tinha um morto. E ela tinha que fazer xixi com a porta aberta. Porque se ela fechasse, quando ela abrisse, ele não estava mais. Era nesse nível. E a gente não dizia mais a ela porque não tinha jeito. Fechei a escola, passou uns anos. Um tempo desse atrás, minha irmã liga para mim. Janeide, tu não sabe quem eu vi. Quem? Fulano. De terno. De gravata. Com a Bíblia debaixo do braço. E a mãe disse assim, olha mulher, a minha bênção agora. Aonde é que eu quero chegar? Que tem coisas que só Deus faz. E para Deus fazer tem que ter esse discernimento. Para Deus fazer tem que ter luta em oração. Não é você que vai fazer, mas você precisa clamar. E eu disse, mulher, por que tu não tirou uma foto? Eu queria tanto ver. É isso que eu estou dizendo. Ela entendeu que Cristo podia resolver o problema da filha dela. Irmãos, e o clamor que ela faz é sensacional. Ela começa dizendo, Senhor, filho de Davi. Aqui está o ponto da fé dessa mulher. Cananeia, não tinha rede social. Não tinha como divulgar a fama de Cristo, senão boca a boca. Mas ela entendeu, para ela, Jesus era o Messias.
Para ela, Jesus era o prometido aos judeus. E quando ela diz, Senhor, filho de Davi, ela reconhece Jesus como herdeiro do trono de Davi. Ela reconhece Jesus como Salvador e Rei prometido por Deus. Esta expressão destaca a divindade e a humanidade de Cristo. Ela estava dizendo, Senhor, eu sei que Tu és Deus, e se Tu és Deus, Tu pode. Se Tu é Deus, de Ti vem atos de poder, vem atos de cura, vem atos de libertação, vem atos de renovo, vem atos de transformação. Por isso que eu estou dizendo, Senhor, filho de Davi. Cristo pode tudo, irmãos, clame a Ele. Ela teve consciência da pessoa de Cristo. E logo depois ela faz, tem compaixão de mim. Eu não sei aonde essa mulher entendeu sobre graça. Se tem crente que está na igreja há 20 anos e ainda não entendeu graça. Mas essa mulher entendeu. Tem compaixão de mim. Ela estava dizendo, eu não tenho mérito nenhum. Mas eu confio na Tua misericórdia. Eu confio na Tua compaixão. É como se ela estivesse dizendo, eu sei que eu sou cananeia, eu sei que eu não sou dos seus, eu sei que eu não mereço nada, mas tem misericórdia, Senhor, dessa situação. Que nós possamos pedir misericórdia ao Senhor por nós e pelos nossos. Oh, irmãos, como nós já provamos da misericórdia do Senhor. Cristo morreu em nosso lugar. Somos justificados diante do Pai, somos inocentes diante de Deus, temos acesso ao Pai através de Cristo, viveremos eternamente, teremos um corpo glorificado e ficaremos eternamente na presença de Deus. Quanta graça, quanta misericórdia. Cristo é grande em graça, amor e compaixão. Mas a história continua, versos 23 e 24, diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos aqui destacar duas coisas. O silêncio de Jesus para aquela mulher e a postura dos discípulos. Primeiro, o silêncio de Jesus. Irmãos, em todo o ministério de Jesus, não houve nada parecido. Eu não sei como você imagina que seria Jesus. Mas eu imagino assim Jesus, aquele homem bondoso, atencioso. Jesus nunca deixou quem veio a Ele sem resposta. Mas aqui nós vemos algo diferente. Quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, uma multidão, aquela mulher só faz tocar nele por trás e ele diz, alguém me tocou. A Bíblia diz que 10 leprosos gritavam à beira do caminho, Senhor, tem misericórdia de nós. E ele cura, mesmo sabendo que desses 10, só um voltava. E a história da mulher adúltera? Mulher, cadê os teus acusadores? Então, é essa a imagem que nós temos de Cristo. É esse o perfil que nós temos de Cristo. Que quem vai a Ele, Ele não lança fora. Aqui está dizendo o quê? Que Ele não fala com ela. Com a mulher cananeia, Jesus não fala com ela. Irmão, se fosse eu pensaria assim, é esse que cura? É esse homem que a fama diz que ele ressuscita os mortos? Cadê a bondade desse homem? Nem para minha cara olhou. Eu vim atrás desse homem e ele nem me dirigiu uma palavra. Qual a razão de Jesus tratar ela dessa forma? E os comentaristas vão dar duas suposições. Primeiro, talvez, não está na Bíblia, isso são suposições, mas talvez Jesus não falou diretamente com aquela mulher naquele momento, porque ele não queria ofender os judeus.
Porque ele mesmo tinha orientado os judeus a não ter contato com essas pessoas. Em Mateus 10, 5, 6, ele vai dizer: não tomeis rumo aos judeus, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma suposição. Segunda suposição é que talvez Cristo a tratou assim para colocar à prova ela. Ele queria saber realmente, e ele sabia o que estava no seu coração. Ele queria gerar nela uma fé madura. O fato é que Jesus lhe deu silêncio. Mas, irmãos, o silêncio de Jesus não é descaso. Não é porque não se importava. É porque o silêncio de Jesus, ele nos ensina. Fé madura permanece no silêncio. Fé madura permanece nos nãos. Que crente é esse que quando tem algo negado se revolta? Eu vou para o mundo. Eu vou cair na desgraça. Porque eu não fui atendido. Que fé madura é essa? Fé madura só precisa crer no Salvador. Ele não está mudo. O tempo é dele, a hora é dele. No tempo certo, ele responde. Mas a gente vai ver aqui a postura dos discípulos. Grita para Jesus, Jesus não responde. E os discípulos, quando lhe dirige a palavra, diz a Jesus: despede. Despede-a, porque ela está atrapalhando. Irmãos, Deus nos ajuda a encorajar quem está buscando Cristo e não desencorajar. Quando é que a gente desencoraja? Às vezes dando mau testemunho, vida sem santidade. Às vezes falando mal da sua igreja, da sua comunidade, falando mal dos irmãos. Como a igreja tem desencorajado quem quer chegar até ela. Que o Senhor nos ajude a sermos bondosos e encorajar os que buscam Cristo. Muitas vezes nós dizemos: despede-a. Cristo pode nos deixar esperando, mas jamais nos despedirá vazios. E aqui vai dizer que ele não fala com ela, mas quando ele fala aos discípulos, é como se ele estivesse explicando o silêncio dele. É como se ele estivesse dizendo: eu não respondi a essa mulher, sabe por quê? Porque eu não vim para os judeus. E ela não é um deles. Se ela não é um deles, eu não tenho nada que tratar com essa mulher. Irmãos, isso acabou com as expectativas daquela mulher. Seja sincero, o que você faria? Você continuaria? Você permaneceria? Você iria embora? Talvez. Provavelmente você desse meia volta e dissesse: eu tentei, mas não deu certo. O que eu ouvi desse homem não é bem verdade assim. A fama desse homem não é tão verídica dessa forma. Porque eu vim até ele e ele não me respondeu. Os discípulos, pelo contrário, ao invés de me acolher, disseram a ele para ele me despedir. E ele responde aos seus discípulos dizendo que ele não veio para mim, ele veio para os seus. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Foi isso que ela fez? Verso 25. Mas, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Por que ela adorou Jesus, se ele já tinha dispensado ela? Por que ela adorou Jesus, se ele já tinha dito que não dava, que não era para ela?
ela não se preocupou se ela estava incluída ou não. E aqui ela faz duas coisas. Ela adora e ela suplica. E a gente aprende que a adoração dela independe da situação. Irmãos, nós sabemos o fim dessa história. Mas ela sabia? Não. Essa mulher cananeia, ela demonstrou uma fé madura. A fé dessa mulher não foi uma fé mercantilista. Eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 20. Não é assim que a gente escuta? Está com problema financeiro, venha para a igreja. Está com problema de saúde, venha para a igreja. Não foi uma fé que barganha. Eu escuto muito as pessoas dizendo, olha, eu estava passando tal problema e eu disse a Deus, Deus, se tu fizer, eu te sirvo. Lembre-se, ela sabia que ela não ia ser atendida. Aí você pode me perguntar, por que ela adorou? Ela adorou porque ela sabia quem estava adorando. Ela sabia que Jesus era digno de toda honra e de toda adoração, independente do que ele dissesse, independente da situação dela. Ele era o filho de Davi, o Messias, o prometido. E ela apenas diz, Senhor, socorre-me. Que oração breve. É como se ela está dizendo, Senhor, está difícil, mas me dá graça. Senhor, está difícil, mas me fortalece. Senhor, está difícil, mas me ajuda a te adorar. Quantas vezes nós precisamos dizer isso ao Senhor, Senhor, me socorre. Senhor, está difícil, eu olho para um lado, olho para o outro, eu não acho chão nos pés. Senhor, me ajuda. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho para onde ir. Ninguém pode fazer por mim, só tu podes, Senhor, me socorre. Versos 26 e 27. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma coisa a gente não pode negar, que mulher inteligente. Essa mulher não era como eu, porque quando alguém me diz algo que eu não gosto, não sei, parece que é um bloqueio emocional que eu tenho. Quando eu chego em casa, eu digo, mas por que eu não disse aquilo? Eu devia ter dito isso, isso e isso. Ela não era como eu. Que mulher sábia. Esperta. Se essa mulher não tivesse uma fé madura, essa resposta de Jesus teria destruído toda a sua esperança. 2 vezes ali, vamos assim dizer que ela leva 2 patadas. Hoje para os crentes permanecerem na igreja é um malabarismo. Tem que ter eventos toda semana. Tem que dizer que está bonito. Tem que dizer que está cheiroso. Tem que dizer que é vencedor. Tem que dizer tudo. Senão os crentes não ficam na igreja. Se o pastor prega algo enfático, porém bíblico, foi para mim. E eu já passo a semana todinha estressada, trabalhando. Eu venho no domingo para desopilar. Irmão, quer desopilar? Vá correr no açude velho. Quer desopilar? Vá tomar um caldo de cana com pastel. Oh, beleza. Igreja não é lugar para você desopilar. Igreja é local para você ser edificado. Pela palavra. Tratado. E essa mulher aqui leva 2 lapadas.
Imagina se pastor Jamerson, ou pastor Rona, ou pastor Jorge, ou pastor Hilda, chegasse aqui e dissesse, vocês são uns bandos de cachorro. Era processo. Aí Jesus, pela segunda vez, olha para aquela mulher e diz, o pão que eu tenho não é para você. O pão que eu tenho é para os filhos de Israel. O que era isso? Jesus estava dizendo que a graça do Evangelho, as curas milagrosas, que é diferente da chuva que cai para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que a graça do Evangelho, a cura, os milagres, só era para os judeus. Jesus estava dizendo, se toque, minha filha, eu não tenho nada para você. E ele vai dizer, não é bom eu dar o pão que eu tenho para os cachorrinhos. Talvez a gente não entenda essa palavra hoje, porque a gente vive a cultura do pet. Que o cachorro vive melhor do que eu e você. Que o cachorro come melhor do que eu e você. Que o cachorro vai para o salão mais do que eu e você. Aí talvez a gente não entenda isso, mas essa expressão aqui, cachorrinho, era algo desprezível, repugnante. Jesus estava dizendo que ela era a pior pessoa que poderia existir. Que ela era desprezível. Irmã, seja sincera, o que você faria? Vamos ver a resposta dela. A gente já viu, né? O 27, vamos ler de novo? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ai, meu Deus. A primeira coisa é que ela reconhece a sua insignificância. Ela diz, sim, Senhor. Tu olhas para mim e me dizes que eu não tenho parte contigo. Mas tu és o meu Senhor. Ai, que coisa maravilhosa. Tu podes até não me reconhecer, mas eu te reconheço. Tu és o meu Senhor. E eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu reconheço a minha insignificância. Eu sei que eu sou pó e cinza. Eu sei que eu sou a mais desgraçada. Como a gente precisa ir a Cristo com essa certeza, irmãos? Que nós não somos merecedores. É para a gente chegar na presença do Senhor como aqueles querubins de cabeça baixa. E dizendo, Senhor, eu não mereço. Mas a tua graça é muito grande. Senhor, tu és maravilhoso. Jim Swaggart, ele faleceu esses dias. Era um pastor assembleano pentecostal, que tinha programas de rádio que passava no mundo todo. Ganhava almas e almas para Jesus. Foi pego dentro do carro com prostitutas. E perguntaram a ele, quando foi sua queda? E ele disse, minha queda se deu quando eu fui pregar em uma cidade, em um estádio. E estava lotado. Fecharam as portas e alguém disse a mim, esse mesmo tanto que está aqui dentro, está fora. E eu disse no meu coração, Deus precisa de mim. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. E ela estava dizendo, sim, Senhor, eu sei. Eu não mereço nada. Irmãos, a gente não merece nada. Deus faz hoje e amanhã a gente duvida. Deus dá hoje, a gente esbanja para os nossos deleites e prazeres. Deus é misericordioso hoje, a gente é implacável. E ela estava dizendo, eu sei, Senhor. Mas ela vai além. E ela diz, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa dos seus donos. Você já foi para algum restaurante e algum cachorro fica debaixo? Você já foi? Primeiro que eu fico com uma raiva tão grande quando eu olho. Eu tiro esses cachorros velho daqui, esses gatos. Hã? Ainda tem cachorro que fica debaixo aqui da mesa pedindo. Você já experimentou? É isso. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Senhor, a tua menor porção é valioso para mim. O que tu tens de menor para te dar para mim é muito grande. Irmãos, o que o mundo tem para nos dar não se compara à migalha que Cristo tem para nos dar. Como a gente tem se contentado com as migalhas do mundo. Nós éramos essa mulher. Nós estávamos como esses cães debaixo da mesa esperando as migalhas. Mas Cristo nos deu o melhor. Hoje a gente senta na mesa e na eternidade nós sentaremos ali com Ele e Ele nos servirá. A menor porção de Cristo é algo valioso para nós. Hoje nós somos filhos, herdeiros, fomos enxertados na videira. Nós não somos mais povo estranho. As migalhas de Cristo para nós é suficiente. Estávamos como aquele cachorrinho ali esperando. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos alcança. E o comentarista vai dizer assim: estaremos preparados para a maior das misericórdias de Deus, quando nos considerarmos não merecedores da menor delas. Oh, irmãos, como Deus tem sido bom para conosco. Você é casado, permanece casado. Teus filhos têm saúde. Teus filhos estão na igreja. Você tem saúde. Você tem emprego. Você tem sentido de vida. Você está com um problema hoje, mas você vai dormir dizendo assim: amanhã Jesus vai mudar. Eu não sei como, mas vai estar diferente. Como Deus é maravilhoso. E essa mulher diz: eu sei, Senhor, Tu és o meu Senhor. Mas me deixa aqui debaixo da Tua mesa pegando só as migalhas, ainda é muita coisa para mim. Verso 28. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A pagã, a gentia, a rejeitada, agora tem o favor do Salvador. Mas é interessante que essa mulher, ela tinha muitas virtudes. Ela tinha sabedoria. Esse diálogo dela com Cristo foi sensacional. Ela tinha humildade. Ela tinha mansidão, ela tinha paciência, ela tinha perseverança na oração. Mas o que Jesus destaca nela era o quê? A fé. Uma fé que confiou apesar das circunstâncias e respostas. Uma fé que continuou apesar do desprezo e da humilhação. Jonas Madureira disse: quer conhecer crente maduro? Aperte ele. Quer conhecer crente maduro? Humilhe ele. Quer conhecer crente maduro? Discipline ele. Diga que ele está errado. Aí você conhece quem é quem. Uma fé que continuou apesar do desprezo e da humilhação. Uma fé que, independente de qualquer coisa, a tornou uma adoradora. E Marcos 7,30, nessa mesma história, vai acrescentar para nós, dizendo assim: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O que é que nós entendemos? Cristo foi lá. Ele atendeu o pedido, mas ele foi lá.
Não, ele não precisou ir lá. Sabe por quê? Porque ele é Deus de perto, mas também de longe. É ele que faz. Sabe qual é a nossa tarefa? Clamar. Clamar e clamar. Suplicar, suplicar e suplicar. Se humilhar e se humilhar. Quando ela chegou em casa, eu fico imaginando, você vê uma filha horrivelmente endemoniada, e aquela menina está perfeita. E eu quero terminar aqui com algumas coisas. Primeiro, eu e você éramos improváveis. Humanamente falando, seria impossível eu e você estarmos aqui esta noite. Alguém hoje me mandava um vídeo de um desses shows no Parque do Povo, em que estava tão lotado que a gente só via a cabeça do povo assim. Muito cheio, irmãos. Andando assim. E eu fiquei pensando, Senhor, se não fosse tua graça, eu ia estar aí. E quando alguém me perguntasse, eu ia dizer, foi massa. Me diverti bastante. Chegando 4 horas da tarde para ver um show de 11 da noite, nem para o banheiro pode ir. Eu e você éramos improváveis. Mas o Senhor, da sua mesa, nos deu suas migalhas. Segunda coisa. Talvez você esteja pensando, o que é que eu faço para ter uma fé dessa mulher? O que é uma grande fé? Uma grande fé é ir com medo. É duvidar, mas não desistir. É ver Jesus como nossa suficiência. É crer que Ele está no controle, haja o que houver. Isso é uma fé inabalável. Chorando algumas vezes. Terceira coisa. Continuemos orando contra os nossos pecados repetitivos. Pare de nomear pecado. E tem coisa que é espiritual mesmo. Você precisa de libertação. Não é a daquela outra igreja, não. Você precisa é botar o joelhinho no chão e dizer, Senhor, eu sou assim, me ajuda. Esses dias eu via um vídeo do pastor Tiago Cavaco. Ele já veio para a Consciência Cristã. Ele é pastor da Lapa, em Portugal. E ele falava sobre pecado. Que homem nobre. Ele disse, eu tenho um pecado que eu oro todos os dias. Eu sou invejoso. Eu tenho dificuldade de reconhecer qualidade no outro. Isso é espiritual. Pare de dar nome a seu pecado. É pecado. Continue orando contra o seu pecado repetitivo. Contra esse espírito mundano. Contra as ciladas do inimigo. O inimigo não dorme. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão. Eu tenho certeza que ninguém aqui já esteve de frente com um leão rugindo. Eu tenho certeza. Próximo. Continue orando pelos outros. Marido, filhos, não desanime. Pode até parecer que está sendo em vão, mas não está. No tempo certo, Deus nos dará a resposta. Porque Ele não muda. Não muda. Igual a mulher cananeia. Um dia, nós voltaremos em paz para casa. De uma forma ou de outra, nós vamos voltar em paz. Amém, queridos?